Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor nosso Deus, glorioso, gracioso, justo e verdadeiro. Que bênção estarmos aqui mais uma vez, propagando a Tua palavra, com o propósito de expandir o reino de Deus. Por isso, abençoe pelo poder do Espírito Santo os ouvintes, esse trabalho, para que a glória do Senhor seja exaltada e enaltecida. Abençoe a minha vida e que eu possa sempre expor com esmero e sinceridade a Tua palavra, repassando aquilo que o Teu Espírito verdadeiramente tenciona em nos ensinar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ouvir a palavra de Deus é algo muito sério. Será que sabemos avaliar bem a gravidade e seriedade desse privilégio que o Senhor nos tem concedido de sermos expostos à Sua palavra? Temos várias orientações sobre a responsabilidade de ouvir. Hebreus 2, de 1 a 3 diz: Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ainda em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ainda Hebreus capítulo 12, versículo 25, diz: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Portanto, irmãos, ouvir a palavra de Deus é algo muito sério. Ela demanda que nós respondamos positivamente aquilo que ouvimos. Ela demanda que não endureçamos o nosso coração. Alguém disse que a pregação ou nos coloca mais perto do céu ou nos lança mais próximo do inferno. A nossa passagem fala exatamente disso. Qual a nossa reação quando ouvimos a pregação da palavra? Essa é a última passagem do Sermão do Monte e a última ilustração de Jesus. É como se ele dissesse: o que você vai fazer com o Sermão do Monte? Vamos então considerar essa porção tão preciosa da palavra de Deus sobre o tema Os Dois Fundamentos. E eu quero considerar, em primeiro lugar, os construtores, em segundo lugar, as casas, em terceiro lugar, as intempéries que essas casas construídas pelos construtores são submetidas, são sujeitas, e em quarto lugar, os resultados desses testes que estas casas foram submetidas. A parábola é muito simples, muito clara, muito singela. Ela não se aplica apenas ao Sermão do Monte, mas seu ensino geral. Nós temos dois tipos de construtores, o prudente e o insensato. Há dois pais de família que constroem a sua casa. Prudente aqui no grego, frólimos, é sábio. O homem previdente, precavido. Ele pensa naquilo que faz. O homem reflete as consequências. Ele sabe que nem sempre é inverno. Provérbios 14, 18 diz: Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Sejamos reflexivos, raciocinemos à luz da palavra de Deus. A referência aqui é o crente verdadeiro, o crente genuíno, que não é apenas ouvinte negligente da palavra de Deus, mas praticante da palavra de Deus. O outro homem, o homem insensato,
imprudente, tolo, imprevidente, que não pensa nas consequências dos seus atos, que age irrefletidamente, que construiu a sua casa rapidamente sem analisar as coisas. Com esses dois tipos de homens, nosso Senhor nos ensina que sempre há dois tipos de gente. De acordo com o contexto literário, nós temos no capítulo 6, versículo 24, os dois senhores, depois as duas estradas, os dois tipos de árvores, os dois tipos de homem, as duas casas. Quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Quem por mim não ajunta, espalha. Obviamente, tudo isso indica a nossa jornada nessa vida terrena. Como estamos vivendo? Quais os tipos de figura nós somos? Evidentemente, as duas casas foram construídas no mesmo lugar. Elas foram construídas na mesma região, ou seja, às margens de um rio, e não há nenhum problema com isso, construir às margens de um rio. Mas nada indica que as casas tivessem aqui aparências diferentes. Tudo indica que elas eram semelhantes e que aparentemente não havia notável diferença, não representava grandes diferenças. Tudo indica que usaram o mesmo material, não foi a mesma planta baixa, mas aparentemente era semelhante. Assim como não é fácil, de acordo com o contexto, identificar um falso profeta, um lobo devorador disfarçado de ovelha. Mas aqui havia uma diferença fundamental nessas duas casas, não perceptível, que era no alicerce, no fundamento. Uma fora construída sobre a rocha, e o tolo, o imprudente, construiu sobre a areia de forma mais rápida e fácil. A passagem paralela de Lucas 6,48 nos informa que o homem precavido cavou e abriu profunda vala. Se deu um grande trabalho de cavar até encontrar uma rocha. Sabemos que tanto o Antigo Testamento como no Novo Testamento diz que Cristo é a rocha. No Salmo 18, versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Em Isaías 28,16 diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. E no Novo Testamento, um exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios 3,11: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas aqui o Senhor Jesus tem em mente um aspecto específico desse fundamento, isto é, o seu ensino. E mais ainda, a prática desse ensino, ou seja, a obediência ao seu ensino. Ele não nos deixa no escuro e diz abertamente aqui na primeira parte do versículo 24 e na primeira parte do versículo 26. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Lucas 6,46 diz, por que me diz Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? E lá no capítulo 11, versículos 27 e 28 diz, ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E João 13, capítulo 17 diz, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Que bênção, meus irmãos, quando vem a chuva e a casa está sem goteira, aquecida, gostosa, segura, diante da tempestade. Esse é o ensino do Senhor Jesus, ouvir e obedecer. Vamos agora considerar os testes que essas casas se submeteram. Nos versículos 25 a 27, nós lemos, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E no 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então os testes que essas casas se submeteram é que ambas enfrentaram as intempéries. Nós vimos a experiência, nós vimos pela televisão o tsunami, vimos muitas casas voando como papelão na TV. Graças a Deus não experimentamos isso. Mas ambas as casas enfrentaram ventos impetuosos.
tempestades, ambas as casas enfrentaram fúrias e nenhuma casa foi poupada. Sabemos que as dificuldades da vida são sempre ilustradas por essas intempéries. Não são só os imprudentes que experimentam as provações e as tempestades da vida. Ambos ficam doentes, ambos têm prejuízos, ambos sofrem por causa do pecado. Finalmente, nós temos os resultados que sobrevieram sobre aquelas casas. A casa que foi construída com muito trabalho permaneceu. Não caiu, estava íntegra, provavelmente quebrou uma telha ou outra, fez um buraco aqui e ali, pois não passamos imunes nas tempestades da vida, principalmente se a tempestade for violenta. Mas a casa estava lá, a casa estava firme. Esta é a lição do texto. Ela havia sido construída sobre a prática do ensino da palavra de Deus. Por outro lado, a outra casa, sendo sacudida e castigada pela tempestade, foi completamente destruída e desabou, e foi grande a sua ruína. Essa parábola é muito preciosa, muito singela e muito clara. E eu quero daqui extrair algumas lições com base naquilo que conversamos. Uma vida solidificada e segura precisa ser construída sobre a obediência à palavra do Senhor. No versículo 24 diz, todo pois, quer dizer, o Senhor Jesus nos remete no contexto anterior, que diz todo aquele que tem o Senhor. Nos versículos 21 a 23, é-nos dito, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Temos aqui uma ilustração do que é ser um fruto bom, fruto mau, do que é ser árvore boa, árvore má. Deus opera tanto querer quanto efetuar, mas todos devemos desenvolver a nossa salvação. Ou estamos construindo a nossa casa na rocha, ou estamos edificando a nossa casa na areia. O essencial aqui, o fundamental, é ouvir e, com a graça de Deus, colocar em prática. Ouvir e obedecer. Externamente, as nossas casas podem ser muito semelhantes. Usarmos a mesma roupa, falarmos igualmente como os crentes, os filhos de Deus, andar com a Bíblia debaixo do braço, frequentar a mesma igreja. Mas a diferença fundamental está no alicerce, na base, vindo as tribulações, as vicissitudes desta vida, as perdas, tensões, temores, aflições, decepções, tentações, mortes, doenças, ela não subsistirá e grande vai ser a sua ruína. E o pior de tudo é o juízo final, o pior de tudo é o inferno. John MacArthur, comentando essa passagem, disse, cavamos fundo quando nós calculamos o custo do discipulado. Cavamos fundo quando jogamos fora a nossa justiça própria. Cavamos fundo quando mortificamos a carne e agasalhamos no coração a palavra de Deus, examinando de fato nosso coração para ver a sua condição, a sua situação e o seu estado. O ensino principal do Senhor Jesus aqui é que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes da palavra de Deus. Cavar fundo é trabalhoso e diz respeito ao caráter, diz respeito ao hábito, à educação cristã, à disciplina. Claro que o Senhor Jesus aqui não está nos requerendo obediência perfeita. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Paulo falou que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Não é uma obediência perfeita, mas sincera. Não é uma obediência completa, mas honesta. Longe dessa passagem ensinar qualquer coisa dessa natureza. Caso contrário, seríamos hipócritas, como os fariseus e os moralistas. Quem de nós pode chegar ao standard? Os que estiverem construindo a sua casa sobre a vontade revelada de Deus vão ter mais alegria, segurança e paz nas tempestades. A nossa justiça vem do Senhor Jesus.
A nossa obediência vem do Senhor Jesus. Nós não somos salvos pelas obras. Passagens como essa, ela nos condena. Nós não conseguimos obedecer perfeitamente, mas honestamente. Não conseguimos obedecer completamente, mas sinceramente. Que Deus nos dê a graça de nós vivermos uma vida íntegra, piedosa, santa. O autor anônimo aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.